Oi pessoal, vindo aqui para mais um vídeo. E aí vocês sabem que eu faço vídeos totalmente de forma aleatória, né? Quando me dá vontade de falar, eu venho aqui e hablo com vocês. Então, no mês de junho desse ano, de 2025, eu publiquei um livro. E eu tô com 24 anos e publiquei o primeiro livro assim que terminei a faculdade de medicina. E muitas pessoas se chocam muito com essa informação, né? Como que você tem tão pouca idade, mas você conseguiu fazer um livro? E eu já vendi 300 cópias, acho que 350. E assim, tipo, 3 meses. Foi uma coisa muito legal, eu fiquei muito feliz com isso. E eu só queria vir aqui hoje falar muito sobre o fato de que eu publicar um livro aos 24 anos de idade não foi uma coisa que aconteceu assim, dos meus 23 para os 24 anos, ou assim, de um dia para o outro. É uma coisa que é uma questão de construção ao longo da minha vida inteira. E como que cada pequena coisa que você faz com o seu filho quando ele é criança impacta no que vai acontecer com ele no futuro, sabe? Em toda a educação, a forma dele de pensar, a cultura familiar. Eu quero falar sobre tudo isso hoje, sabe? Para mostrar que a pessoa Mariana hoje que escreveu um livro não nasceu de um dia pro outro, né? Então, desde que eu sou muito criança, que os meus pais, eles me incentivam muito em relação à leitura. Eu me lembro muito claramente que quando eu tinha, sei lá, 12 anos, no dia que era meu aniversário, minha mãe fazia assim: filha, chegou seu aniversário e você vai ganhar um grande presente. Eu falava: o que é? Aí ela dizia: a gente vai na Saraiva, que era a livraria que tinha na época, né? Hoje em dia não é mais aqui. A gente vai na Saraiva e você vai poder comprar quantos livros você quiser. Imagine tudo que você quiser da Saraiva, junte e compre. E eu ficava: sério, mãe? Tudo que eu quiser. E ela falava: aham. Aí eu falava: mas sério mesmo? Aí ela: aham. E a sensação que ela passava era de que era um grande prêmio. Então ela podia ter feito assim: vou te levar na McDonald's e você vai comer tudo que você quiser. E quando você dá essa entonação para uma criança, independente do que você fale, ela vai pensar tipo: meu Deus, que coisa maravilhosa, que prêmio show que eu tô ganhando, né? E aí, na época, minha mãe falava com essa empolgação toda, mas em relação a livros. E eu fui entendendo que livros eram coisas, assim, grandes prêmios que eu podia ganhar, sabe? E aí eu fui levando livros na minha vida como algo lúdico. Não era algo forçado, não era algo que doía, era uma coisa que, tipo, é o prêmio por eu estar sendo uma menina boa, sabe? Ganhei um livro, consegui. E aí, geralmente os pais fazem isso com doce, né? Meus pais faziam com livros. E aí, ela fazia assim: ó, você vai comprar todos os que você quiser. Então, tipo assim, às vezes eu escolhia 10 livros, mas eu só venho aqui novamente pra fazer essa farrinha quando você terminar esses 10 que você já comprou. Então tem que ler os 10, quando terminar você me avisa. E aí, sei lá, 3, 4 meses depois eu falava: mãe, eu terminei de ler tudo, eu preciso de mais livros. E aí ela me levava lá pra Saraiva. E aí, às vezes, minha mãe ficava assim: não, mas, meu Deus, esse livro aqui tá muito caro, Mariana. Não, não tem livro demais. Minha filha, que loucura. Aí meu pai chegava e falava assim: Ana Catarina, que é o nome da minha mãe. Ana Catarina, você não vai economizar com livro pra essa criança. Se é livro, deixa ela gastar dinheiro. Agora, se for besteira, não. Se for besteira, não tem dinheiro, não. Tamo pobre, nem venha gastar. Mas quando era livro, eles não economizavam, sabe? Era tipo assim: vai, seja feliz. E isso me incentivou muito a sempre manter o hábito da leitura. Tanto é que até hoje, tipo assim, na minha vida, eu sempre tenho algum livro que eu tô lendo, ou 2, mas no mínimo 1. Então tô com aquele livro lá em stand-by, mesmo que, não tenho tempo pra ler todo dia, né? Paciência, a vida adulta chegou, trabalhando, plantões, estudando, etc. Mas quando eu saio de casa, eu sempre saio com livro. Sempre. Tá na minha bolsa, assim, é item básico. É tipo levar o celular, carteira e livro, sabe? E aí entra na rotina da pessoa. Então, tô no Uber e tá num trânsito, o carro tá parado. Eu abro meu livro. Tô numa fila de banco e, meu Deus, que saco, que tédio. Mas tudo bem, eu tenho meu livro pra me salvar. Ai, meu Deus, tô esperando tal coisa lá acontecer. Fulaninho foi resolver um problema e me deixou aqui esperando. Eu pego o livro. Eu desço no elevador com o livro, porque se o elevador quebrar, eu tenho um livro. E aí, enfim, o livro entra na rotina, como se fosse levar a chave do carro, sabe? Você leva a chave do carro sempre, você leva o celular sempre, não é mesmo? Afinal, você carrega o celular para todos os lugares. Por que não carregar também o livro? Então esses tempinhos livres que a gente tem no dia a dia, né? A gente acaba gastando muito eles com Instagram,
com ver vídeos aleatórios que não querem dizer nada pra gente, ficar perdendo tempo mesmo, vendo quem foi que curtiu seus stories. Nossa senhora, eu tô falando porque eu também faço, né? Mas eu vejo que as pessoas fazem com uma frequência muito maior, né? E aí sempre que eu tô fazendo essas coisas eu percebo assim, eu falo, olha eu aqui perdendo meu tempo, eu podia estar lendo uma boa de uma história e aprendendo alguma coisa. Então, tento me policiar, né, e tento manter esse hábito. E daí ontem eu terminei um livro e eu fiquei, meu Deus, que livro maravilhoso, que história fantástica. E daí eu fui contar pros meus pais sobre a história e tal, e eles ficaram, nossa Mari, que legal. E meu pai falou, eu quero ler esse livro também, vou entrar na minha fila. Então entendam que isso também não é algo que nasceu de mim, é algo que eu vejo na prática e eu aprendo com um exemplo. A melhor forma de você educar uma criança é dando um exemplo. Então meus pais liam, portanto, os filhos liam, né? E como não era uma coisa imposta de regra, era mais uma forma de incentivar, acabou que virou uma brincadeira e todo mundo lá em casa tem esse hábito de ler. Mas eu saio de um livro e eu sinto que eu fico órfã do livro, né? Tipo assim, ai meu Deus, agora acabou essa história. Qual vai ser a próxima que eu vou acompanhar? E daí eu já escolho qual é o segundo. E daí eu já vou começar esse outro livro aqui, que é de Isabel Allende, que eu amo os livros dessa mulher. Meu Deus, só escreve coisa boa. E assim, cada livro que eu leio é como se fosse uma história de vida diferente, é uma forma de aprender diferente. Eu aprendo com erros diferentes e daí eu não preciso... Deixa eu passar o caminhão. E daí eu não preciso errar os erros pra poder aprender, né? O livro já me ensina. E aí isso tudo vai formando a forma de a pessoa se comunicar, vai aumentando o vocabulário, ajuda na forma de você escutar o outro, né? Saber compreender, interpretar a forma de pensar diferente, porque o livro ele é narrado por narradores que muitas vezes pensam de uma forma que não é a forma que eu penso, né? E daí eu fico, gente, mas tem gente que pensa assim no mundo? Como é que pode essa doideira aqui? Então é muito legal ver perspectivas do mundo diferentes. E enquanto eu lia muito, obviamente eu aprendia também por osmose, assim, naturalmente a escrever bem. Então, acaba que quem lê bem, escreve bem. Isso é uma causa-consequência, assim, muito direta. Então, eu lembro que quando eu entrei no ensino médio, eu tirava nota 10 na redação sempre. E não é porque eu estava estudando redação. Técnicas de redação, gramática, não sei o quê. Não estudava isso. É porque eu estava lendo. Então, é uma forma natural do cérebro de entender. Às vezes tinha coisa que eu falava, eu não faço a menor ideia de por que eu escrevi assim, mas eu sinto que assim soa melhor. É uma forma melhor de me expressar. Então, eu sabia usar as palavras melhor. Porque eu estava o tempo todo tendo contato com aquilo, né? E aí, acabou que isso me ajudou muito a passar em vestibular, a entrar em medicina. Ou seja, veja bem, aquela criança de 12 anos que os pais incentivaram o hábito da leitura, né? Isso me possibilitou passar no vestibular para medicina, numa privada, na pública. Enfim, tudo na minha vida foi muito facilitado, eu sinto, pelo fato de que eu lia, sabe? E aí, na época que eu comecei a fazer faculdade e ter contato com os pacientes, me vinha muito essa vontade de escrever sobre eles, porque eu via ali várias histórias, e não apenas os personagens fictícios do livro, mas muitos personagens da vida real. E eu começava a escrever sobre essas histórias desses pacientes. Inicialmente eu escrevia no meu diário, que era um diário pessoal, que até hoje eu escrevo no meu diário também, mas aí é só meu mesmo. E aí eu escrevi no meu diário, depois algumas pessoas me deram um toque de tipo, pô Mari, mas é muito injusto você escrever essas histórias tão ricas, né? Tanto conteúdo humano que acontece dentro do hospital, que você acompanha, e fica no seu diário pra você mesmo? Que egoísmo, menina! Por que você não escreve para mais pessoas poderem ler, né? Poderem aprender também. E daí veio a ideia de eu começar a digitar essas histórias do computador ao longo dos anos da faculdade. E daí, no final da faculdade, eu olhei, quando eu vi, tinham 50 histórias lá, tinham 50 crônicas. Eu falei, nossa, gente, dava pra eu juntar isso aqui e publicar um livro de crônicas, né? E aí, por isso, veio a história do título do livro, que é Crônicas sobre a Morte e a Vida. O que se vê dentro de um hospital. E daí, publiquei o livro. Com uma linguagem fácil, acessível, não precisa ser médico pra entender. Todo mundo flui bem a leitura. Tem um monte de gente que tá dizendo que leu assim em 2 dias, coisa rápida. Tá uma leitura realmente gostosa. E não é porque eu escrevi não, porque sem falsa modéstia, mas o livro tá muito bom. E aí, acabou que vendeu muito bem, né? As pessoas gostaram pra caramba. E aí elas ficam, ai, mas como é que você fez isso, né? Que milagre. E eu fico pensando, caramba,
Não é milagre. É simplesmente uma questão de construção de hábito. É uma questão de mentalidade, de você saber educar seus filhos. Isso muda tudo, sabe? Meus pais me deram uma educação fantástica. Eu não tenho como reclamar de nada da educação dos meus pais, sabe? E eu percebo que tudo que hoje em dia as pessoas olham pra mim, que eu conquisto na minha vida e falam, nossa, mas você é incrível. E eu falo, não, é porque vocês não viram o que aconteceu na minha infância, sabe? Minha infância foi muito bem construída, minha infância teve uma base muito boa. Meus pais fizeram uma educação muito consciente. Então isso aqui é só fruto, é só uma consequência, sabe? Então, claro, tem aí, sei lá, 50% é mérito meu, mas 50% é mérito dos meus pais que me educaram bem. E aí eu fico muito, quando eu olho as pessoas, sabe, educando seus filhos hoje em dia, eu fico tão triste. Porque tem tanta coisa que eu olho assim, eu fico, nossa, podia estar... Se você falar uma frase de uma forma diferente, moça, ajuda tanto. Por exemplo, quando eu vejo, vou dar um exemplo besta. Uma criança chega num restaurante e aí pergunta, mãe, será que essa comida aqui vai dar certo? Aí ela fala, não, é melhor não, você não gosta desse tipo de feijão, deixa eu pegar outro. Poxa, você não gosta desse tipo de feijão? A mãe não pode estar limitando psicologicamente, dizendo pro filho, tipo, pro menino entender, eu não gosto desse tipo de feijão. Aí ele vai botar isso na cabeça e ele fecha a cabeça dele pra novos sabores, sabe? Se ela pegar e falou, olha, eu não me lembro de você ter comido esse feijão, vamos provar? Porque eu acho que você gostou da última vez. Cara, isso muda tudo. A criança vai lá, tipo, foi mãe? Eu gostei, foi? O menino nem lembra. E aí ele vai lá e prova, e ele começa a ficar mais aberto a novos sabores. E estar mais aberto a comer comidas diferentes é estar mais aberto a tudo na vida, né? A um monte de experiências novas, a se propor coisas diferentes, a entender culturas e pessoas que não são como as que você está acostumada. Abre a cabeça, né? E aí, olha só como que uma comida, uma frase que você fala muda muita coisa. E aí eu vejo as crianças hoje em dia, não, eu não gosto disso, não gosto daquilo, não sei o quê. E aí a mãe vai lá e simplesmente deixa o menino só comer o que ele gosta mesmo. E eu lembro que quando eu era criança, eu falava muito assim, mãe, eu não gosto de caju, mãe. Eu odeio caju. Aí ela falava, filha, é porque aquele último caju que você comeu realmente estava meio estranho. Mas esse aqui tá muito gostosinho. Aí eu provava, aí eu falava, mãe, continua ruim. Porque o caju é muito travoso, né? Eu falava, continua muito ruim. Aí ela dizia, não, você provou errado, não sei o quê. Aí passava 2 meses, ela chegava com outro caju. Aí eu falava, mãe, eu não aguento mais provar caju. Eu já provei caju 10 vezes e eu não gosto de nenhuma das 10. Aí ela, não, mas você vai provar de novo, porque você provou errado. E lá ia eu comer caju de novo. E hoje em dia, eu adoro caju. Eu passo na esquina, tem uma lojinha de caju, eu vou lá e compro um monte, levo pra casa. Então é aquela coisa, né, de a mãe ser a pessoa que abre os horizontes, né? E não que fecha. E não que quer só deixar o filho lá na zona de conforto. É o jeito de falar, né? Não são grandes coisas de revolução na forma de criar os filhos. Tem muitas revoluções que tem que ser feitas mesmo, mas eu acho que mesmo assim criar um caô muito grande, nas pequenas frases, pequenos gestos, eu acho que dá pra mudar tanta coisa na mentalidade das pessoas. Enfim, viajei, mas é só pra falar que crie bons hábitos com seus filhos. Tenha uma cultura familiar que leve eles pro crescimento, sabe? E dê o exemplo, porque é muito fácil você dizer, vai filho, lê aí 2 livros por semana e tu não lê nenhum? Poxa, é meio difícil disso aí acontecer, né? Então, eu via meu pai lendo, eu falava, nossa, mas olha só, ele disse que a história era tão boa, meu pai parece tão empolgado. Quer também esse negócio bom aí, né? É tipo a criança que cresce, vendo o pai tomando cerveja, dizendo que é muito bom, ela fica, eu quero. Então, eu via meu pai dizendo que era muito legal ler e eu falava, nossa, eu também quero poder ser grande o suficiente para poder ler, né? É tudo a forma de criar, é a forma de falar, é o marketing, né? Tem que fazer o marketing do livro. Para os seus filhos serem filhos mais pródigos no futuro, né? A culpa não vai ser só deles, a culpa vai ser sua também. Tanto do futuro sucesso, quanto do futuro fracasso, né? Enfim, essa é a mensagem de hoje, que eu tava com vontade de conversar. Beijo!